O episódio de hoje aborda alguns dos impactos econômicos, sociais e políticos de um planeta mais quente. Cabe começar lembrando que o planeta já está mais quente e vai continuar aquecendo porque continuam havendo altas emissões de gases de efeito estufa. A luta mundial é para que as emissões diminuam desde logo, até zerar nas próximas décadas, mas é difícil saber se teremos êxito. O custo econômico das mudanças climáticas vai crescendo gradativamente, afetando no início uns setores mais do que outros, mas o efeito sobre a economia nas próximas décadas tende a ser avassalador. Em 2006, o relatório Stern, encomendado pelo governo britânico, estimou o impacto econômico nos seguintes termos: se houver ação imediata, naquela época, para reduzir as emissões, os custos podem ser limitados a cerca de 1% do PIB global por ano. Mas, se não agirmos, os custos e riscos gerais às mudanças climáticas serão equivalentes à perda de pelo menos 5% do PIB global a cada ano, agora e para sempre. Se uma gama mais ampla de riscos e impactos for levada em conta, as estimativas de danos poderão aumentar para 20% do PIB ou mais. Como se sabe desde aquele estudo em 2006, as ações mundiais não foram adotadas e, portanto, estamos caminhando rumo a um custo muito elevado. Entre os setores econômicos mais atingidos está a agricultura e a pecuária. Já estamos, por exemplo, em meio a estiagens repetidas no verão aqui no sul do Brasil e as secas e a calor mais intenso no centro-oeste, provocadas pelo desmatamento e pelas queimadas na floresta amazônica. Os impactos na agricultura e na pecuária já começam a ser sentidos de forma muito clara. Isto vai afetando a produção de alimentos, que tendem a ficar mais caros no supermercado, bem como exportações de soja, carne e outras commodities, interferindo na balança comercial. Estudos revelam que o setor de turismo e o setor de seguros começam a enfrentar problemas em vista da crescente ocorrência de imprevistos climáticos. Alguns dos setores, é verdade, são beneficiados no curto prazo. Com o calor mais intenso, vende-se mais ar-condicionado. Após a destruição das enchentes, vende-se mais móveis e eletrodomésticos e reconstrói-se mais casas, mas isto é no curto prazo. No médio prazo, os riscos econômicos vão comprometendo mais e mais setores. É questão de tempo. Os impactos sociais serão sentidos de diferentes modos. Um dos principais é a saúde. Doenças que antes estavam confinadas a certos territórios já começam a ser comuns em outras partes. É o caso da dengue, por exemplo, que começa a fazer parte do cotidiano aqui no sul do Brasil. Um estudo indica que mais da metade das doenças patogênicas conhecidas tende a ser agravada pelas mudanças climáticas. As modificações nas doenças vão ter impacto no planejamento e no custo dos sistemas de saúde. Uma das áreas mais sensíveis é a das doenças mentais. A ansiedade e a depressão decorrentes dos eventos climáticos extremos tende a crescer muito. Os custos políticos dizem respeito diretamente à sobrevivência da democracia, ao respeito das pessoas e à própria manutenção da ordem social. O que estamos assistindo nos Estados Unidos pode servir de prenúncio para muitos países. Eleitos ou não, líderes políticos como Donald Trump podem escolher caminhos que atendam a interesses imediatos da população, no caso deles, deportar os imigrantes, e detonar o futuro climático do seu país e dos demais países. O quadro climático atual é extremamente perigoso nesse sentido. Líderes autoritários, com apoio das grandes corporações tecnológicas e dos conglomerados econômicos, estão priorizando seus negócios no curto prazo, reduzindo gradativamente a possibilidade de frear o aquecimento global. A extrema-direita mundial é a maior ameaça tanto para a democracia quanto para a luta por um clima estável. Na medida em que os problemas se agravam, aumenta o apelo
de grupos extremistas propondo soluções simples para problemas complexos. Os democratas e os progressistas devem ter bem presente que hoje a luta não é só por direitos e bem-estar. A luta é por um ambiente natural e por um clima em que seja possível assegurar direitos e bem-estar para todos. O horizonte político não é mais o do estado de bem-estar social. O horizonte político passou a ser o estado ecossocial, em que lutas sociais por salário, condições de trabalho, aposentadoria, direito ao justo julgamento só fazem sentido se estiverem ligadas às lutas por energias limpas, reflorestamento e preservação das águas. Sem clima estável, não há bem-estar possível.